Bom dia, voltamos com o Jornal da FESAR e vamos entrevistar o participante Eric sobre o método tradicional de ensino. O que você pode falar de positivo sobre esse método? Então, o método tradicional, ele tem o professor como centro. Então, geralmente, o professor ele já traz os conteúdos selecionados, baseado em evidências científicas, e isso guia melhor o aluno na hora dos estudos. Tem mais exercícios, então o aluno pratica mais, e a gente também tem a confiança nos conteúdos que o professor passa para a gente, né? Então, essa é uma parte muito positiva do método tradicional. Ah, sim. E tem alguma coisa de negativo que você pode citar? Então, tem vários pontos assim que eu poderia citar, mas um dos principais é a relação do professor ser o centro, né, como eu já citei, e o aluno ser muito passivo no método de ensino. Então, muitas vezes o aluno deixa para o professor a missão de buscar os conteúdos e muitas vezes só estuda por slides, por resumos que fazem na aula, e isso não ativa o raciocínio lógico da pessoa e nem os critérios científicos para você ter uma boa base para sua formação. Ah, sim. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom dia, voltamos com o Jornal da FESAR com o participante Luiz, que vai falar sobre o método tradicional de ensino. O que você pode falar de positivo desse método? Bom, os pontos positivos do método tradicional é que o professor ele acaba passando todo o assunto que o aluno precisa para ele poder desenvolver a área de conhecimento. Então ele está sendo explicado por um profissional, muitas vezes como na nossa área de medicina, né, por um médico ou alguém da área, e o aluno ele vai acabar por ter toda essa gama de conteúdo organizado por um profissional da área, certo? Entendi. E tem algum ponto de negativo que você possa citar? Bom, o principal ponto negativo do método tradicional é que ele acaba por tirar a proatividade do aluno. Então aquele aluno que ia atrás do conteúdo no método ativo, agora ele vai ser mais passivo. O professor ele vai ter que dar aula e o aluno vai ficar ali sentado na cadeira, muitas vezes copiando, tirando foto de slide, alguma coisa do tipo, e só em casa indo estudar. Isso, inclusive, nas curvas de aprendizagem, deixa ele no método passivo, ou seja, ele vai aprender muito menos. Isso é o que a ciência nos mostra, né? Então, esse daí seria um ponto negativo. Ah, sim. Muito obrigada pela sua participação, viu? Voltamos agora com o jornal com a entrevistada Bruna, que vai falar um pouco sobre o método ativo. O que você pode falar de bom desse método? O método ativo é muito bom porque ele estimula a criatividade do aluno, estimula também a participação em grupo e faz com que o aluno perca a timidez que ele tenha. Sim, e esse método tem algo de negativo que você possa falar? Sim. O lado negativo é porque o aluno ele tem que se esforçar muito, porque ele que é o centro, e isso acaba às vezes afetando sua saúde mental. E também acredito que aquele aluno que seja muito tímido, ele tem dificuldade em socializar no grupo, por exemplo, dos APGs. Entendi. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos agora com o participante Robson, que vai falar sobre o método tradicional de ensino. O que você pode falar de positivo desse método? É um método que a gente é acompanhado pelo professor, né? A gente faz também exercícios para comprovar o que os professores passaram, para reforçar o que a gente aprendeu. Acho que é isso. E de negativo, tem algum ponto que você possa citar? Eu acho que o ponto negativo é que a gente não cria tanta autonomia para estudar e acaba que as coisas acabam saindo muito decoradas. Então, acho que o método ativo ele é mais eficiente por causa disso. Entendi. Muito obrigada pela sua participação. Estamos aqui com o Jornal da FESAR. Após essa entrevista da nossa jornalista Jamile sobre os métodos tradicionais e ativos, viemos para as ruas saber a opinião popular. Estou aqui com o Valdemir. Boa tarde, Valdemir. Boa tarde. Qual você prefere? Qual dos dois métodos? Cara, eu prefiro o método tradicional, né? Porque nesse método o professor passa o conteúdo, vamos dizer, resumido, que tem que estudar em si pra gente, entendeu? A gente não precisa ficar meio perdido procurando o que estudar, então eu já tenho um direcionamento. Por isso eu prefiro o método tradicional. Tá bom, obrigado, Valdemir. Pronto. Estamos aqui agora com outra pessoa, o Pedro, que estava passando por aqui. E aí, Pedro, qual método você prefere?
Cara, eu prefiro a metodologia ativa porque, nesse caso, eu sou o protagonista do meu estudo. Eu busco meu conhecimento em casa, eu me aprofundo do jeito que eu acho que deve ser correto e isso é melhor para mim, para o meu senso crítico, até para me desenvolver certas habilidades comigo mesmo, tipo na vida social, no conhecimento prévio que eu vou ter, porque eu não tenho um guia igual no tradicional, o que eu vou ter que estudar, eu posso abranger aonde eu dê conta, entendeu? Eu prefiro o ativo. Pessoal, a gente está aqui com o pessoal da FESA, os alunos da instituição, e eu vou fazer uma perguntinha rápida para eles, pegar eles aqui de surpresa. Rapaz, qual método você prefere? Cara, eu prefiro o método tradicional. E você? Prefiro o método ativo. E você? Método ativo. E você? Método ativo. E você? Método ativo. E você? Método ativo. O método ativo. E você? Tradicional.